Você já parou para pensar, mesmo pensar, de onde veio Deus? A maioria aceita a ideia de um Criador que simplesmente é, sem começo nem fim. Mas e se essa resposta for só o começo? Um véu que encobre uma verdade muito mais profunda, uma revelação que o próprio Eterno sussurrou para a alma daqueles que o buscaram? Uma verdade que a religião institucionalizada, com seus rituais vazios e suas caixas apertadas, tentou esconder de você. Se sua alma sente um vazio que nenhuma pregação comum preenche, se suas orações parecem bater num teto de bronze, talvez você esteja cansado de ouvir as mesmas respostas prontas. Cansado de buscar fé em lugares onde só encontra regras e julgamentos. Essa inquietação que você carrega, essa sede por algo genuíno, não é um erro. É um chamado. É a sua mente implorando por uma verdade que está prestes a se desdobrar diante dos seus olhos. Uma verdade que muitos preferem manter em segredo, pois ela liberta e desmascara. O que você está prestes a descobrir aqui é mais que uma teoria. É a própria voz da origem, o eco de um tempo que não podemos sequer imaginar. Você se atreveria a mergulhar num abismo de revelações que desafiam tudo o que te ensinaram? Uma fé inabalável nasce quando o engano cai. E se eu te dissesse que o Criador, antes de sequer existir o tempo, já havia revelado sua própria essência, sua identidade primordial, para um punhado de buscadores? O preço de não saber essa verdade é caro. É continuar vivendo à sombra de um Deus distante, manipulado por discursos que te prendem. Mas a recompensa é a liberdade que sacode as estruturas da sua alma. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas uma história. É um convite para você finalmente entender quem ele realmente era, antes de tudo. E talvez, depois de tudo, você nunca mais será o mesmo. Uma promessa e um perigo. Você que acabou de chegar, bem-vindo aos segredos dos Salmos. E você que já caminha conosco, que bom ter você de volta. Seu coração te trouxe até aqui por um motivo claro. Você se fez a pergunta que nossa própria alma grita: de onde veio Deus? Ele revelou sua origem antes de tudo, e sua mente implora para saber. Esse não é mais um vídeo sobre doutrinas secas. Não. Isso é um convite para você ver o que a Bíblia realmente diz, longe dos púlpitos de poder. Cansado de uma fé que parece vazia, de orações que se perdem no ar? Pois bem, aqui, a gente arranca as máscaras. A gente desenterra a verdade que liberta. Ninguém merece carregar o peso de uma religião que oprime, de uma fé inabalável que foi roubada. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que há mais. Uma sede de justiça, uma fome de pureza. E eu prometo, o que você vai ouvir a seguir, o que vai desvendar conosco, vai agitar seu espírito, sacudir seu entendimento. Mas a verdade, ela sempre liberta. Está pronto para o que realmente ele te explicou? Você já olhou para o céu estrelado e sentiu aquele aperto no peito, uma pergunta ecoando na alma? De onde veio tudo isso? E mais ainda, de onde veio aquele que fez tudo isso? Parece uma pergunta proibida, não é? Como se o simples fato de questionar a origem de Deus fosse uma afronta. Você aprendeu a não perguntar, a apenas aceitar. Mas e se a própria essência dele, que a Bíblia tenta nos mostrar, nos convida justamente a essa busca, a essa curiosidade insaciável que a religião institucionalizada tanto tenta calar? Pense comigo. Te ensinaram que Deus sempre foi uma verdade simples, irrefutável. Mas essa simplicidade muitas vezes esconde uma profundidade que nos é negada. Negada por quem? Por aqueles que moldam a fé em caixas que querem que você consuma a espiritualidade pronta, mastigada, sem fazer perguntas que ameacem suas estruturas. Você já sentiu essa pressão? Essa dor de não poder expressar sua dúvida mais honesta, seu anseio mais puro sem ser julgado? Acontece que a história do Criador, a sua própria revelação, não é um conto para crianças obedientes. É um épico de tirar o fôlego, um drama divino que nos chama para além do óbvio. Os guias cegos que tanto Jesus confrontou, eles querem que você permaneça na escuridão da ignorância, com a sua oração mecânica, sem paixão, sem vida.
Eles te dizem: não questione, apenas creia. Mas a verdadeira fé inabalável não nasce da cegueira. Ela floresce na luz da compreensão, na coragem de encarar o desconhecido, não é assim? Quando você se permite perguntar, quando você rasga o véu da comodidade religiosa, algo acontece dentro de você. Uma semente de verdade começa a brotar. É um mistério que te convida. Onde estava Deus antes do tempo, antes do espaço, antes do próprio nada? Não é sobre um onde físico, como um lugar comum. É sobre um estado, uma essência que desafia a nossa lógica tridimensional. Você sente essa ponta de revelação, esse vislumbre do incomensurável? Jesus não ensinava com sermões vazios. Ele contava parábolas, histórias que te faziam pensar, que te forçavam a mergulhar no seu próprio coração. Ele nunca te daria uma resposta pronta que anulasse sua própria busca. Por quê? Porque a jornada é parte da revelação. Aquele que buscava a verdade com ele, encontrava. Aqueles que buscavam apenas um conforto fácil, encontravam mais perguntas. Você está pronto para buscar mesmo que doa, mesmo que confronte o que você sempre acreditou? Então, se a religião te ensinou a diminuir Deus para caber nos seus templos, este é o momento de rasgar as paredes. O que o Criador revelou sobre si mesmo, antes de tudo existir, não foi para ser guardado por uma elite. Foi para todos que ousassem ouvir, para todos que buscassem uma conexão real, uma fé sem intermediários, uma oração que vem da alma e rasga os céus. Você tem essa coragem de romper? Essa é a chave para o que vamos desvendar agora. Essa verdade, ela é tão antiga quanto o próprio Criador, mas tão nova quanto o seu próximo suspiro, e ela tem o poder de te arrancar de qualquer cativeiro espiritual. Pense, se ele explicou quem era antes de tudo, o que isso diz sobre a sua própria existência? O que isso diz sobre o amor dele por você, que ele quis que você soubesse? É uma história de amor, mas também de poder que você ainda não compreendeu completamente. O que a próxima revelação vai te mostrar é um contraste tão gritante entre o que te contaram e o que realmente é, que sua visão de Deus nunca mais será a mesma. Você está preparado para o choque da verdade? A sua visão de Deus nunca mais será a mesma. Você está preparado para o choque da verdade? Porque a verdade, meu caro, ela não pede licença. Ela simplesmente se manifesta. E o que acontece quando o que você sempre acreditou começa a desmoronar? Não é um castelo de areia que desfaz. É a sua fundação que balança. A fundação de uma fé construída sobre areia movediça. Te disseram que ele criou tudo do nada, e isso é um poder inimaginável. Mas e se o próprio nada não fosse o começo? E se a origem dele já estivesse além de qualquer palavra que conhecemos? A religião te entrega um manual, mas a Bíblia te convida a um mistério. Qual você escolhe? O fácil? Ou o que te força a crescer, mesmo que doa? O que te impede de ver além do que já te apresentaram? É o medo de confrontar a própria ignorância, o medo de estar errado. Aqueles que se colocam como guardiões da verdade, os guias cegos que Jesus tão claramente apontou, eles não querem que você pense, não querem que você questione a origem, a raiz, o porquê de tudo. Por quê? Porque um povo que pensa por si mesmo, um povo que busca a fé inabalável na fonte, não se curva aos rituais vazios que eles impõem. Não se submete a uma oração sem sentido, repetida por repetição, sem o fogo da alma. Eles querem a sua dependência, não a sua liberdade. Você se lembra daquele momento em que uma história na Bíblia te tocou profundamente, mas a explicação do pastor a esvaziou? Isso acontece porque a verdade é viva, e o sistema quer ela morta, engessada em dogmas. Mas ele, o próprio Criador, deixou pistas. Sussurros nas entrelinhas de sua palavra que te mostram quem ele era antes de tudo. Pequenos flashes de uma realidade tão grandiosa que nossa mente mal pode processar. Você já sentiu essa fagulha de reconhecimento, como se algo dentro de você soubesse essa verdade há muito tempo? É um conflito interno, não é? A voz que te diz para aceitar
e a voz que te implora para buscar. Jesus nunca pediu para você aceitar a ignorância. Ele te desafiou a amar a Deus com todo o seu entendimento. E como você pode amar com entendimento se a origem dele é um tabu, um segredo velado por quem se diz seu representante? Imagine, se puder, um ser sem começo. Não um começo que se perde no tempo, mas um sem começo que está além do tempo em si. Isso quebra a nossa lógica, não quebra? E é justamente aí que a porta da verdadeira revelação se abre. Não para um lugar, mas para um novo tipo de conhecimento. Esse é o caminho da liberdade, o caminho que confronta cada corrente invisível que a religião te colocou. Essa busca pela origem não é rebeldia. É a sua alma se recusando a ser pequena, a ser limitada pelas conveniências dos homens. É um clamor por uma fé mais real, mais profunda, que te conecte diretamente com a fonte de tudo. Uma oração que não se perde em frases feitas, mas que brota da certeza de que você conhece aquele a quem você ora. Se o que te contaram sobre a origem de Deus não te trouxe paz, mas mais perguntas sem resposta, é porque a verdade estava incompleta. O próximo passo é desvendar os próprios códigos que ele deixou, as marcas de sua pré-existência, que não foram criadas para serem um segredo, mas um mapa para quem ousasse seguir. Você está pronto para decifrar o indizível? A verdade, quando chega, nem sempre é suave. Muitas vezes ela é um soco no estômago, um tremor que abala o chão sob os pés de quem a recebe. Ele sabia disso. O Messias, quando andava por entre as multidões, via nos olhos das pessoas o anseio por algo mais, uma sede que as orações e rituais vazios dos templos não podiam saciar. Ele entendia que a maior dor não era a falta de resposta, mas a falta da pergunta certa, sufocada por um sistema que lucrava com a cegueira. Ele não condenava quem buscava. Ele condenava quem escondia o caminho, os que se erguiam como guias, mas levavam a becos sem saída. Como pode alguém ter uma fé inabalável se a base dessa fé é um segredo guardado, uma origem de Deus mal explicada, ou pior, distorcida? Essa é a tragédia que muitos vivem, a de tentar construir uma vida espiritual sobre alicerces que eles próprios não têm permissão de inspecionar. Para aqueles que se cansaram da religião, a figura do anticristo não é apenas um personagem futuro, mas um espírito que já se manifesta na deturpação da verdade, na manipulação das escrituras para manter o controle. Ele observava como os líderes religiosos da sua época usavam a Bíblia para justificar seus privilégios, enquanto o povo ficava à margem, faminto por uma palavra viva. E o que acontece quando a sede de uma alma é explorada por mercadores de fé? Ela se torna um deserto de desilusão. O Messias revelou um paradoxo. A verdadeira grandeza de Deus não estava em sua distância inalcançável, mas em sua proximidade íntima, em um relacionamento que precede a própria criação. Ele falava de uma sabedoria que existia antes do tempo, uma luz que brilhava antes das estrelas. Isso não era uma teoria abstrata, era a revelação do coração de um pai que, em sua essência, já se relacionava, já amava, já se expressava. Essa compreensão desmascara o engano. Não se trata de um Deus que surgiu do nada para criar algo, mas de um Deus que, em sua plenitude, já era relação. Ele já era amor antes que houvesse alguém para amar fora dele. Esse é o contraste gritante. O Deus distante da doutrina fria, versus o Deus que se revela como essência de comunhão, de vida, de paixão antes do primeiro suspiro do universo. Quando a pessoa se dá conta disso, a urgência de desatar os nós do sistema religioso se torna palpável. Percebe-se que a fé não é um conjunto de regras, mas uma entrega a essa relação eterna, uma participação naquilo que ele era antes de tudo existir. Não é mais sobre o que fazer, mas sobre quem ele é e quem ele quer que você seja nessa história. E essa é a parte que eles não querem que você entenda, porque a liberdade é a maior ameaça para quem lucra com a escravidão. Ele sempre foi, sim, mas não como uma rocha solitária no vazio. Ele sempre foi em um dinamismo que desafia nossa compreensão.
Uma dança eterna de amor e propósito que antecede a primeira estrela. Esse é o segredo que o tempo escondeu, mas que a Bíblia sussurra aos corações sedentos. E como pode alguém sentir o peso dessa verdade e continuar vivendo na ignorância, repetindo discursos vazios? É impossível, não é? O que virá a seguir vai mergulhar ainda mais fundo nesse abismo de amor e revelação. Vai mostrar como essa essência pré-existente de Deus se manifesta em sua vida hoje, desvendando o propósito que te tiraram. Uma verdade que poucos ousam encarar. Um propósito que te tiraram, um sentido que esvaziaram com rituais e palavras vazias. Você já sentiu essa queimação no peito? Essa indignação sutil que cresce quando você percebe que te enganaram? Não é raiva de Deus, é raiva da fraude, da manipulação que te impediu de viver uma fé verdadeira. Eles usam a Bíblia, falam de oração, mas te amarram em cadeias invisíveis. Pense bem, se Deus era relação antes de tudo, se Ele já era amor, já era propósito em si mesmo, o que significa a sua criação? Significa que você não é um acidente, não é um número para encher o banco da igreja. Você é a expressão de um amor que já existia. E essa verdade, ela te liberta para viver uma fé inabalável que não se dobra ao medo, não se curva à autoridade humana, mas que se entrega ao Criador. Mas aí vem a religião e distorce tudo. Ela pega essa verdade sublime e a transforma em moeda de troca, em barganha. Te vendem a ideia de que sua oração precisa de um intermediário, de um líder ungido, de um templo suntuoso. E enquanto você busca a Deus nesse labirinto de formalidades, a sua alma, ela se esvai. Você já sentiu a frustração de dar tanto, de se esforçar tanto, e sentir que sua vida espiritual é um barco sem rumo, à deriva? Jesus confrontou exatamente isso. Ele não veio para criar mais uma religião, mais um sistema. Ele veio para te libertar do sistema. Ele via a dor do povo oprimido por doutrinas e imposições. Os fariseus da sua época eram mestres em colocar fardos pesados nos ombros das pessoas, enquanto eles mesmos não moviam um dedo para ajudar. Eles usavam a lei, a palavra de Deus, para controlar, para oprimir. E hoje, você vê a mesma história se repetindo, não vê? O espírito do anticristo não se manifesta apenas em uma figura apocalíptica, mas em toda manipulação que rouba a sua liberdade em nome de uma falsa segurança religiosa. É a voz que te diz para ter medo, para não questionar, para se contentar com migalhas, enquanto a mesa farta da verdade está ali, esperando por você. Essa busca pela origem de Deus não é um capricho intelectual, é uma busca pela sua própria identidade, pelo seu próprio propósito. Porque se você entende quem Ele era antes de tudo, você começa a entender quem você é e quem você foi chamado a ser, fora das amarras da religiosidade. É como se um véu caísse dos seus olhos e você finalmente pudesse ver a cor real do mundo, a cor da verdade. Ele não quer sua submissão cega. Ele quer seu coração aberto, sua mente liberta. Quer que sua fé seja um ato de amor e confiança, não de medo e obrigação. Sua oração se torna um diálogo íntimo, não uma fórmula repetida. É um caminho de volta para casa, para a essência da sua existência, para o lugar onde Deus já estava antes mesmo de você nascer. Essa é a grande virada, o ponto de não retorno para quem busca a verdade. É a certeza de que a Bíblia não é um livro de regras, mas um mapa para a liberdade. E essa liberdade, uma vez sentida, não te permite voltar para a prisão. O que isso significa para a sua vida, para as suas escolhas, para o seu futuro? Significa tudo. O próximo passo vai desmascarar as táticas exatas que o sistema usa para te manter preso, e como você pode, de uma vez por todas, rasgar as cadeias que a religião colocou em você. Está pronto para ver o jogo por trás da cortina? Você está pronto para ver o jogo por trás da cortina? Porque a verdade é que o sistema religioso tem suas próprias regras, suas próprias jogadas, e elas não são para te libertar. Elas são para te manter preso. Eles não querem que você encontre a fé inabalável que Jesus ofereceu, porque essa fé te faz livre, e a liberdade,
Ela é um perigo para quem gosta de controlar. Não é sobre você, é sobre o poder deles. Eles te vendem uma versão domesticada de Deus. Um Deus que se encaixa nos seus templos, que abençoa seus discursos, que legitima suas riquezas. E para isso, eles usam a Bíblia, mas não para iluminar. Eles usam para confundir, para impor medo, para te fazer acreditar que a sua salvação depende de seguir as regras deles, de ofertar no altar deles, de se curvar à autoridade deles. Sua oração, que deveria ser um diálogo íntimo com o Criador, vira um pedido de socorro, uma súplica desesperada, porque eles te convenceram que você é indigno, que você nunca é bom o suficiente. Quem está cansado de religião, está cansado dessa mentira. Cansado de ver a hipocrisia, de sentir o peso da culpa, de se sentir menosprezado por aqueles que deveriam guiar. É uma dor silenciosa, um grito abafado na alma. O Messias via isso. Ele viu como os doutores da lei, que deveriam ensinar o amor de Deus, se tornaram mestres em julgar e condenar. E ele os chamou de guias cegos, por um motivo muito específico. Eles não viam a dor, não viam a busca sincera, só viam o próprio poder. É aí que o espírito do anticristo se manifesta de forma sutil. Não é apenas uma figura futurística, é a deturpação da verdade, a inversão dos valores. É quando a autoridade humana se coloca no lugar da autoridade divina. Eles te dizem que o Criador é tão distante que você precisa de um intermediário, que sua oração só chega ao céu se passar por eles. E enquanto você busca essa validação externa, a voz de Deus dentro de você, ela é silenciada, abafada pelo ruído dos rituais vazios e das exigências intermináveis. Mas o que acontece quando você descobre que ele já era amor, antes que houvesse sequer uma criatura? O que acontece quando você entende que essa relação, essa essência divina, não precisa de filtros, de intermediários, de permissões? A fé se torna um ato de coragem, uma revolução silenciosa dentro da sua própria alma. Ela te empurra para fora da zona de conforto religiosa, para um relacionamento direto, sem fardos. Essa é a grande tragédia. A manipulação da Bíblia para manter o controle, para criar uma versão de Deus que alimenta o medo, e não o amor. Eles querem te prender na ideia de um Criador zangado, de um Messias que só salva os perfeitos, os que se adequam aos seus padrões. Mas a verdade é que ele veio para os quebrados, para os perdidos, para aqueles que o sistema rejeitou. E se você se sente assim, essa mensagem é para você. É para você que ele falou. A pergunta que ecoa é: se você sabe que está sendo manipulado, que a sua fé está sendo usada, o que você vai fazer? Vai continuar seguindo o roteiro que eles escreveram para você? Ou vai rasgar essa página e escrever sua própria história, ancorada na verdade pura que ele te revelou? A dor da desilusão pode ser um poderoso catalisador. Ela te empurra para a liberdade. E essa liberdade, ela não é fácil. Ela te exige coragem. Ela te exige discernimento. Ela te exige a fé inabalável de quem se recusa a ser enganado. Porque quando você se liberta do controle deles, você descobre um poder que eles tentaram sufocar. O poder de uma oração verdadeira, de um coração que se conecta diretamente com a essência do Criador. Uma conexão que eles não podem tocar. Mas como podemos reconhecer essas táticas? Como distinguir a voz do Messias da voz dos guias cegos que se vestem de luz? O próximo passo vai desvendar as armadilhas mais comuns e te dar as ferramentas para ver a verdade por trás da fachada. Prepare-se para ver cada jogada, cada estratégia usada para te aprisionar, revelada sem filtros. Você acha que está livre? Que enxerga tudo? Permita-me mostrar as mãos que te prendem, invisíveis, mas poderosas. As mesmas mãos que, há milênios, distorceram a palavra de Deus e esmagaram a fé genuína no coração das pessoas. O sistema religioso é um mestre da ilusão. Ele não te prende com correntes visíveis, mas com o medo, com a culpa, com a promessa de uma salvação que nunca chega, a menos que você pague o preço deles. Eles te dizem: você não é digno. Te fazem sentir a pior criatura, com uma oração fraca,
ineficaz. Te empurram para um ciclo de arrependimento e esforço que só te leva ao cansaço. A Bíblia, que deveria ser sua bússola para a liberdade, vira um chicote nas mãos deles, usado para te lembrar de cada falha, cada tropeço. Você já não está exausto de correr nessa esteira sem fim, tentando agradar a um Deus que, segundo eles, está sempre decepcionado? É uma tragédia, não é? Um jogo cruel. A primeira tática, o medo. Medo do inferno, medo da condenação, medo de Deus. Eles pintam um quadro de um Criador zangado, pronto para punir. Um Deus que só pode ser aplacado por rituais, por dízimos, por sacrifícios que eles mesmos exigem. Mas reflita. Jesus, o próprio Messias, ele te pintou um quadro de medo ou de amor que lança fora todo o medo? Essa contradição já te incomodou? O medo prende, o amor liberta. Pense nas suas próprias experiências. Quantas vezes a sua alegria foi roubada por uma pregação que te fez sentir pecador demais, pequeno demais? Essa é a segunda tática, a culpa. Eles cultivam a culpa para manter você sob controle, sempre dependente da solução que eles oferecem. A sua fé se torna uma moeda de troca, um instrumento de controle. Eles vendem prosperidade, te prometem riquezas, curas e milagres, desde que você plante uma semente, desde que você honre o homem de Deus. Mas qual é o fruto dessa promessa? Muitas vezes é a frustração, o endividamento, a desilusão. Eles usam o seu anseio por uma vida melhor para construir os seus impérios. A sua busca sincera por Deus vira um investimento na conta bancária de outra pessoa. Não é doloroso ver essa manipulação? A terceira tática é a autoridade cega. Eles se colocam como os únicos intérpretes da Bíblia, os únicos com acesso à vontade de Deus. Desencorajam você a ler, a estudar, a questionar por si mesmo, porque um povo que lê e entende, um povo que desenvolve uma fé inabalável pessoal, não precisa de intermediários. E isso para eles é um problema. O que te impede de pegar a sua própria Bíblia e ler sem filtros? Eles criam inimigos. Nós contra eles. Te isolam de quem pensa diferente, te proíbem de questionar. Te dizem que o mundo lá fora é perigoso, que só dentro das quatro paredes deles você está seguro. Mas Jesus, ele andou com pecadores, com excluídos, com aqueles que a religião rejeitava. Ele não construiu muros, ele construiu pontes. Sua oração não era para isolar, mas para conectar. O preço de cair nessas armadilhas é alto. É perder sua própria voz, sua própria conexão com o Criador. É viver uma vida de servidão religiosa, achando que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo a um sistema, a interesses humanos. É doloroso reconhecer isso, não é? A verdade é como um bisturi, corta para curar. Como se proteger? Como ver essas estratégias? Olhe para os frutos. Os frutos de um sistema que manipula são medo, culpa, empobrecimento espiritual, divisão. Os frutos do Espírito de Deus são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um contraste gritante, você não acha? A fé inabalável não se baseia em frutos podres. Você precisa ativar o discernimento que ele colocou dentro de você. Questione. Compare o que te dizem com o que a Bíblia realmente ensina. Busque a oração genuína, aquela que fala do coração direto para o Pai, sem roteiros, sem intermediários. Sua liberdade está em suas mãos, na sua capacidade de enxergar e de escolher. Essa é a sua chance de rasgar o véu, de parar de ser um joguete nas mãos de quem distorce a verdade. O caminho para uma fé autêntica começa quando você desmascara as mentiras. Mas o que acontece depois que você enxerga tudo isso? E como, de fato, você pode construir essa fé inabalável que resiste a qualquer tempestade, longe das construções humanas? A próxima revelação vai te dar a chave para essa fundação. A chave para essa fundação, para essa fé inabalável que resiste a qualquer tempestade, não está em seguir cegamente. Você sabe disso agora. Não está em templos de pedra,
nem em discursos ensaiados. Sabe quando o chão some sob teus pés depois de descobrir a manipulação? A primeira coisa que vem é a desconfiança. Como confiar de novo? Como se levantar e reconstruir algo que parece tão frágil, tão vulnerável ao engano? É uma dor profunda, essa de ter a alma ferida pela própria fé. Mas ele te chama para além dessa dor. Ele não te quer preso ao trauma do que te fizeram, mas livre para o que ele pode fazer através de você. A verdadeira fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de perguntar e de buscar as respostas diretamente na fonte, sem filtros. Ela nasce quando você decide que a sua oração não vai mais ser um eco vazio, mas um clamor direto ao coração de Deus. E como se faz isso? Você começa a ler a Bíblia de novo. Não como um livro de regras, um manual para te condenar, mas como a carta de amor que ela realmente é. Esqueça o que te disseram sobre ela. Deixe que a palavra fale diretamente com você, sem a voz intermediária que distorce, que amedronta, que manipula. Você vai descobrir verdades ali que foram escondidas, gemas preciosas que a religião enterrou sob toneladas de doutrinas humanas. Você sente esse chamado? Essa urgência de pegar a sua Bíblia e ter um encontro real, sem intermediários? Porque é exatamente isso que eles não querem que você faça. Um povo que estuda a palavra por si, um povo que encontra Deus nas Escrituras com o coração aberto, é um povo que não pode ser facilmente enganado. Esse é o maior temor do espírito do anticristo que opera na religião. A sua liberdade de pensar, de questionar, de discernir. A sua oração precisa deixar de ser uma lista de pedidos e se tornar uma conversa. Um desabafo, uma súplica, que vem da alma quebrada. Ele não espera que você tenha as palavras certas, a postura perfeita. Ele quer o seu coração. Ele quer que você diga: Senhor, mostra-me a verdade, ensina-me a andar, cura-me de todas as mentiras que me contaram. É um ato de rendição e de poder, ao mesmo tempo. Você já sentiu essa necessidade de falar com Ele, sem máscaras? Essa é a fundação. Um relacionamento direto e sem filtros. Uma fé que se apoia não em homens, mas no próprio Messias. Ele não te pediu para ter uma fé em doutrinas complicadas, mas uma fé nele, na sua verdade. Essa fé inabalável é forjada no fogo da decepção, no deserto da desilusão, quando você percebe que a única rocha é Ele, e não as construções humanas. É um processo, um passo de cada vez. É como aprender a andar de novo, depois de uma queda. Você vai tropeçar, vai duvidar, mas a cada vez que você se levantar e buscar a Deus com o coração sincero, Ele se revela. E a cada revelação, a sua fé se torna mais forte, mais profunda, mais impossível de ser abalada por qualquer vento de doutrina. Você tem essa coragem de recomeçar? Não é sobre seguir um guru ou um líder carismático. É sobre seguir a voz do bom pastor. É sobre ter seus ouvidos espirituais aguçados para a voz dele, e não para o barulho das distrações e das manipulações. Sua oração se torna uma arma, sua Bíblia um mapa, e sua fé a sua armadura contra todas as mentiras que o sistema tenta te impor. E quando sua fé inabalável estiver firmada nele, o que acontece? Você se torna uma ameaça ao sistema, uma ameaça viva, andando, respirando, porque você vive a verdade que eles tentam esconder. E esse testemunho, essa sua vida transformada, é a maior prova de que o sistema deles está falido. Como eles podem te parar quando você anda com o próprio Criador? A próxima revelação vai te mostrar como a sua fé, uma vez firmada, se torna uma força capaz de desmascarar o próprio espírito do anticristo que se esconde nas sombras da religião. E como você pode de fato se tornar um farol de luz para outros que ainda estão perdidos nessa escuridão. A sua fé, uma vez firmada, se torna uma força capaz de desmascarar o próprio espírito do anticristo que se esconde nas sombras da religião. E como você pode de fato se tornar um farol de luz para outros que ainda estão perdidos nessa escuridão? Essa é a sua missão agora, o seu chamado. Porque quando a mentira desmorona, a verdade precisa ter quem a levante.
Você já experimentou a liberdade de enxergar além da cortina de fumaça? Essa liberdade não é apenas para você. Ela é um grito, um testemunho vivo que incomoda. O sistema religioso, com suas hierarquias e manipulações, ele prospera na ignorância. Ele te quer cego, te quer dependente, te quer sem a força de uma fé inabalável que se conecta diretamente com Deus. Mas quando você se levanta, quando você brilha, você mostra que é possível. Você se torna o pesadelo deles. O espírito do anticristo não se manifesta apenas em um cenário distante. Ele se infiltra nas palavras bonitas, nas promessas vazias, nos rituais que te fazem sentir espiritual, mas que roubam sua essência. Ele te diz: você precisa de mim para chegar a Deus. Ele te vende atalhos, soluções mágicas, enquanto a verdadeira jornada, a que te transforma, é sufocada. A sua oração sincera, aquela que vem do fundo da alma, é a maior arma contra essa enganação. Pense comigo. Quando Jesus confrontou os guias cegos, ele não o fez com violência física. Ele o fez com a verdade. Ele desmascarou a hipocrisia, a religião de fachada, o peso desnecessário que colocavam nos ombros do povo. Ele mostrou que a verdadeira Bíblia falava de amor, de misericórdia, de uma liberdade que transcende templos e tradições. Você sente essa autoridade que vem da verdade? Essa é a sua força agora. A sua vida, antes presa aos grilhões do medo e da culpa, agora se torna uma evidência. Você não precisa argumentar, não precisa convencer com discursos complexos. Você vive, você ama, você perdoa, você tem paz onde antes havia tormento. Você tem clareza onde antes havia confusão. E essa é a linguagem que o mundo entende, a linguagem que quebra as amarras do sistema religioso. Você se lembra de como se sentia preso, com sua oração vazia e sem resposta, enquanto os líderes te ofereciam migalhas? Agora, você tem a mesa farta. Você se alimenta diretamente da fonte. E essa abundância, ela transborda. Ela alcança aqueles que ainda estão nas prisões, aqueles que ainda buscam uma saída. Você se torna uma ponte para eles, um farol de esperança em meio à escuridão da desilusão. Mas ser um farol exige coragem, exige que você se recuse a voltar para as sombras, a se conformar com o status quo. Exige que você se mantenha firme nessa fé inabalável, mesmo quando for criticado, mesmo quando for incompreendido. Porque a verdade, ela é desafiadora. Ela chacoalha o que está cômodo, o que está estabelecido. Você está pronto para ser essa perturbação? Quando sua oração se torna um diálogo constante com o Criador, quando a Bíblia se revela em suas mãos como um mapa para a liberdade, o espírito do anticristo que opera na religião não tem mais poder sobre você. Você não teme suas ameaças, suas maldições, suas manipulações. Você entende que sua verdadeira segurança está ancorada em Deus e não em homens ou instituições. Essa é a sua transformação, a sua vitória. E ela não é apenas pessoal. Ela é um convite aberto para que outros encontrem o mesmo caminho. Não para te seguir, mas para seguir o Messias que te libertou. Porque a liberdade é contagiante. E a sua luz, ela acende outras luzes. Como você pode então agir como um farol, sem se tornar um novo guia cego, sem cair nas mesmas armadilhas de controle? A próxima revelação vai te mostrar a sutileza do verdadeiro serviço, do amor que liberta, e como você pode apontar o caminho sem nunca tirar o foco da única fonte de toda a verdade. E como você pode então agir como um farol, sem se tornar um novo guia cego, sem cair nas mesmas armadilhas de controle? Essa é a pergunta crucial, porque a liberdade que você encontrou pode, paradoxalmente, ser a base para um novo cativeiro, se você não for vigilante. A armadilha é sutil. No desejo de ajudar, de guiar, de compartilhar a verdade, podemos começar a nos colocar no lugar de Deus, exigindo para nós a atenção e a dependência que só a Ele pertencem. Lembre-se, o sistema religioso que você desmascarou operava justamente assim. Ele centralizava o poder, a interpretação, o acesso à verdade em figuras humanas.
E se você não tomar cuidado, a sua própria libertação pode se tornar o instrumento para uma nova forma de controle, onde os outros buscarão em você as respostas, em vez de buscar diretamente na fonte. A verdadeira vocação do farol não é atrair os navios para si, mas iluminar o caminho até o porto seguro. Sua missão não é criar seguidores para você, mas guiar outros ao encontro com o Messias, com a essência de Deus que você descobriu. Isso exige humildade, uma vigilância constante contra o próprio ego, contra a tentação de ser adorado, de ser o homem de Deus que as pessoas precisam. Você sente essa responsabilidade? A fé inabalável que você conquistou não é um troféu para exibir, mas um mapa para compartilhar. Você não é o destino. Você é o guia que aponta para o destino. E como se faz isso? Com amor puro, com um serviço abnegado, com uma oração que intercede pelos que ainda estão nas trevas, mas que os capacita a acender suas próprias luzes. Primeiro, você continua a viver a verdade. Sua vida transformada é o sermão mais poderoso. A coerência entre o que você fala e o que você vive é o que dá credibilidade à sua mensagem. As pessoas verão a paz que você tem, a alegria, a liberdade e naturalmente perguntarão: o que você fez de diferente? E aí você aponta para ele, não para si. Você diz: eu encontrei o Criador fora das caixas que me aprisionavam. Segundo, você capacita. Não dê o peixe. Ensine a pescar. Em vez de dar respostas prontas, incentive o outro a buscar na Bíblia, a questionar, a desenvolver sua própria oração genuína, seu próprio relacionamento íntimo com Deus. A sua função é despertar a curiosidade, não saciá-la com o seu próprio entendimento, mas direcionar para a fonte inesgotável. Isso exige paciência, não exige? Uma paciência que o sistema religioso raramente demonstra, pois sua pressa é controlar. Terceiro, você serve. O verdadeiro discipulado não é sobre hierarquia, mas sobre serviço. Jesus lavou os pés de seus discípulos. Ele veio para servir, não para ser servido. A sua vida deve ser um reflexo desse amor que se entrega, que se doa, que se preocupa genuinamente com o bem-estar do outro, sem esperar nada em troca, sem buscar reconhecimento humano. Quarto, você mantém sua própria conexão inabalável. Sua oração e sua meditação na Bíblia não podem cessar. É ali que você se abastece, que você se purifica das tentações do ego, das pressões para se tornar um novo líder carismático. É ali que você se lembra que a glória pertence a Deus e não a você. O espírito do anticristo se manifesta onde há busca por poder e controle. Se você, em sua jornada de libertação, começa a desejar o controle sobre a fé dos outros, mesmo que seja por boas intenções, você está abrindo uma porta para a mesma escuridão que combateu. Sua tarefa é ser um eco da voz do Messias, não a própria voz. É mostrar o caminho para a árvore da vida, não se tornar a árvore. É uma responsabilidade imensa, sim, mas com ela vem a alegria de ver outros despertando para a verdade, para uma fé autêntica, livre das amarras, livre da manipulação, livre do medo. E o que isso tudo significa para o seu futuro, para o futuro de outros, para o futuro do mundo que anseia por essa verdade? Significa a propagação de uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. Significa a construção de um novo caminho, pavimentado pela verdade e pelo amor, para além das ruínas do sistema. A pergunta que fica é: você está pronto para abraçar essa missão com a humildade e a coragem que ela exige? Está pronto para ser um farol que aponta para a luz e não para si mesmo? Essa é a sua herança. Essa é a sua oportunidade. A jornada que trilhamos juntos, desde a pergunta mais profunda sobre a origem de Deus até a desconstrução das armadilhas da religião, nos trouxe a um ponto crucial. Você não é mais o mesmo. A cegueira foi arrancada, o véu rasgado, e a luz da verdade, aquela que o próprio Criador quis que você soubesse, brilhou em seu coração. O que te contaram sobre a origem dele, sobre a sua essência, era uma versão limitada,
moldada para caber nas estruturas e nos interesses humanos. Mas a Bíblia, quando lida com um coração liberto e uma mente aberta, revela um Messias que veio para derrubar essas estruturas, para que sua oração não fosse um eco vazio, mas uma conversa íntima e transformadora. Você viu como o sistema religioso manipula, usando o medo, a culpa e a promessa de uma salvação condicional para manter o controle. Você identificou o espírito do anticristo não apenas como uma figura futura, mas como uma força que opera hoje, deturpando a palavra, aprisionando almas em dogmas e rituais vazios. E você se recusou a permanecer nessa prisão. Sua fé inabalável não é um presente dado por homens, mas uma conquista forjada na busca, na dúvida superada e na coragem de confrontar a mentira. Ela nasce de um relacionamento direto e sem intermediários com Deus, alimentada por uma oração sincera e pelo estudo da Bíblia que te revela a verdade pura e libertadora. E agora? Agora você se torna um farol, não um novo líder a ser seguido, mas uma luz que aponta para a luz. Sua missão não é criar seguidores para si, mas guiar outros ao encontro com a essência de Deus que você experimentou. Sua vida, marcada pela liberdade e pela paz, será o maior testemunho da verdade que o sistema tenta esconder. A responsabilidade é grande, sim. Exige humildade, discernimento e uma vigilância constante para não cair nas mesmas armadilhas de controle que você desmascarou. Mas a recompensa é imensurável. A alegria de ver outras almas despertarem, de ajudar a rasgar outros véus, de contribuir para a propagação de uma verdade que liberta e transforma vidas. A pergunta, de onde veio Deus, não é mais um tabu, mas o início de uma compreensão mais profunda do amor que te criou. Você foi chamado para algo maior do que seguir regras. Foi chamado para viver a plenitude de uma fé autêntica, livre e contagiante. Que este conhecimento te impulsione a viver uma vida de propósito, de amor e de coragem. Que sua oração continue a rasgar os céus e que a Bíblia seja seu guia constante. O jogo por trás da cortina foi revelado. Agora vá e brilhe, mostrando ao mundo que a verdadeira fé inabalável não é sobre religião, mas sobre um relacionamento vivo com o Criador. A escolha é sua. Viva-a plenamente.